Aqui é o arquivista. Existe um homem que deveria ter morrido numa montanha que os Mansi chamavam de Montanha dos Mortos. Uma dor nas costas o obrigou a dar meia volta, e o separou dos 9 companheiros que jamais voltaram. Hoje reconstruo, documento por documento, a história de Yuri Yudin, o 10º membro que o acaso poupou. O que revelo no fim mudou aquilo que o mundo julgava saber. Voltemos a 1959, a cidade soviética de Sverdlovsk, hoje Ekaterimburgo. No Instituto Politécnico dos Urais, um grupo de jovens estudantes e ex-alunos partilhava uma paixão, o montanhismo em esqui. Eram experientes, disciplinados, formados numa cultura que via a natureza selvagem como escola de caráter. Foi desse círculo que nasceu a expedição que a história registraria como o incidente do Passo Dyatlov. O líder era Igor Dyatlov, engenheiro de 23 anos, meticuloso e respeitado. O objetivo, alcançar o Monte Otorten, no norte gelado dos Urais, numa travessia classificada com o grau máximo de dificuldade da época. 10 integrantes assinaram o projeto da rota e registraram cada etapa num diário coletivo. Aquele caderno se tornaria uma das fontes mais preciosas para tudo o que sabemos hoje. Entre eles estava Yuri Yudin, estudante nascido em 1937, apaixonado por geologia e pelas montanhas. Mas Yudin carregava um corpo frágil, sofria de dores crônicas, uma inflamação nos nervos e nas articulações que o atormentava havia anos. Ninguém imaginava que essa fraqueza, tantas vezes maldita, se tornaria o fio que o prenderia à vida enquanto os outros seguiam para o desconhecido. No fim de janeiro de 1959, o grupo avançou de trem, caminhão e trenó até os últimos vilarejos. Foi no assentamento chamado Segundo Norte que a dor venceu Yudin, mal conseguia caminhar. No dia 28, ele abraçou os amigos, prometeu reencontrá-los e deu meia volta. Uma das últimas fotografias do grupo mostra ali, sorrindo, sem saber que aquele adeus seria definitivo. Os 9 seguiram em frente. Nos dias seguintes, enfrentaram tempestades e terreno traiçoeiro, subindo a encosta de uma elevação que os Mansi chamavam Colassiaco. As câmeras fotográficas que carregavam, mais tarde recuperadas, guardaram os últimos instantes, rostos cansados, neve, a montagem da barraca na encosta exposta, na noite de 1º para 2 de fevereiro. O plano previa um telegrama de retorno por volta de 12 de fevereiro. Ele nunca chegou. Dias de silêncio se transformaram em alarme, e familiares pressionaram as autoridades. No fim de fevereiro, equipes de busca, estudantes, militares e guias locais, partiram para as montanhas, sem imaginar a cena que os aguardava sob o vento cortante. Em 26 de fevereiro, encontraram a barraca meio soterrada na neve, na encosta de Colassiaco. Estava vazia, e cortada por dentro, como se os ocupantes tivessem rasgado a lona para fugir às pressas, deixando botas, casacos e mantimentos. As pegadas desciam a montanha em direção à floresta. Foi o primeiro enigma de muitos, e cada objeto ali virou peça de arquivo. Nos dias e semanas seguintes, os corpos foram sendo localizados em costa abaixo, alguns perto de um velho cedro, outros só em maio, quando a neve recuou. Vestiam pouca roupa para aquele frio extremo. Havia sinais de ferimentos que a medicina soviética teve dificuldade em explicar. Poupo você dos detalhes, o que importa é que nada fazia sentido. Um inquérito criminal foi aberto. O investigador Lev Ivanov reuniu laudos, fotos e testemunhos num volumoso processo. Após meses, o caso foi encerrado com uma frase que só aprofundou o mistério: os 9 teriam morrido por uma força natural desconhecida, impossível de superar. Os autos foram arquivados e a região, interditada. O silêncio oficial durou décadas. E Yudin? Ao sobrevivente coube uma tarefa devastadora: reconhecer, um a um, os pertences dos amigos recuperados da montanha. Cada mochila, cada objeto familiar, era um golpe. A partir dali, o rapaz que a dor salvara carregaria outra dor, invisível e perpétua, há de ter sido o único a voltar, e de não saber por quê. Sob o sigilo soviético, o episódio virou lenda sussurrada. A montanha ficou anos fechada a expedições, e a falta de respostas oficiais abriu espaço para toda sorte de teoria, testes militares secretos, fenômenos naturais, explicações fantásticas.
mas o núcleo verificável permanecia nos documentos guardados, os diários, as fotos, os laudos e os mapas daquela região remota dos Urais. Com o fim da URSS, os arquivos começaram a se abrir. Em Ekaterimburgo, Yuri Kuntsevich fundou uma organização dedicada a preservar a memória do grupo e a examinar cada evidência. Anos depois, o jornalista americano Donnie Ishar percorreu a Rússia, entrevistou testemunhas e publicou, em 2013, Dead Mountain, reunindo as fontes e reacendendo o interesse mundial pelo caso. Yudin tornou-se o guardião vivo dessa história. Deu entrevistas, visitou o Memorial dos Companheiros, ajudou pesquisadores e nunca deixou de honrar os 9 nomes. Ele morreu em 27 de abril de 2013, aos 75 anos. Segundo seu desejo, suas cinzas foram levadas para junto dos amigos, encerrando, à sua maneira, um adeus adiado por mais de meio século. E aqui está a revelação. Em 2019, a Rússia reabriu oficialmente o caso e, em 2020, apontou uma avalanche como causa provável. Em 2021, os cientistas Johann Galm e Alexander Puzin publicaram um estudo demonstrando como uma rara avalanche de placa de neve poderia ter atingido a barraca naquela encosta. 60 anos depois, o enigma que só existia porque Yudin sobreviveu ganhava, enfim, uma explicação física. O que fica? Que uma dor nas costas, um azar aparente, foi o que permitiu a Yudin viver, lembrar e cobrar respostas por todos os que se calaram na neve. Sua vida nos ensina que o acaso é frágil, e que preservar a memória é um ato de justiça. Eu sou o arquivista. Se esta história tocou você, inscreva-se e me acompanhe, há muitos arquivos ainda por abrir.